Assim. Vamos continuar a falar sobre compreendendo as Escrituras, conforme o dia de ontem falamos coisas profundas em relação à palavra de Deus, e eu creio que isso ajudou vocês bastante, essa maneira como eu mostrei-vos a palavra de Deus. Eu me admiro muitas vezes que começar não é fácil, principalmente quando não tem de muitas condições para podermos fazer as coisas, né? Essa é a quarta ou a terceira vez que queimam coisa fora e toda a fumaça vem para aqui, mesmo sabendo que estamos a fazer encontro, para vocês verem que o mundo em que nós estamos não é um bom mundo, não é um lugar fácil de estar, de viver, não é. Esperávamos que as pessoas fossem mais compreensíveis. E quando você fala, procura guerra, na verdade. Porque quando a pessoa não raciocina por si para fazer algo bom, então você já pode ver que está fazendo de propósito, na verdade. Então, esse mundo é um mundo de termos cuidado. E nós somos pessoas espirituais, não buscamos brigas. E é pecado quando a gente briga. Para isso Deus nos chama à compreensão, ao entendimento, para a fim de inimigo não achar ocasião contra nós e nos colocar no mesmo nível em que as pessoas estão. Por isso é que o salmista, no capítulo 119 de Salmos, no seu versículo 11, está a dizer: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Está a ver? Se eu tenho essa compreensão das coisas que eu já falei por causa da palavra de Deus que há em mim. O pastor vive da palavra, a ovelha vive da palavra. Todos nós devemos viver da palavra de Deus. Aleluia. Então temos que guardar nos nossos corações a palavra de Deus. Por isso é que ela está aqui, nos foi dada. Então, quero eu mostrar-vos como é que esta Bíblia que nós estamos aqui a usar. Porque Bíblia que nós temos nas nossas mãos, que até já está nos nossos telefones e qualquer outro meio, pelo meio de áudio podemos até ouvir. Esta Bíblia nem sempre foi assim, do jeito que nós temos. Primeiro, Deus falava e as coisas ocorriam. Havia acontecimentos. Naqueles acontecimentos, as pessoas faziam coisas e falavam coisas. Houve história. E isso diz do início do mundo. Pelo que nós, no primeiro livro da Bíblia, que é Gênesis, veremos Deus como primeira pessoa, como primeiro a surgir. E quem está contando é também alguém que nós estamos a ler sobre ele. Moisés está contando uma história que não é ele primeiramente a saber, mas creio que lhe foi ensinado também, ouviu. E Deus também possivelmente é quem tenha lhe ensinado tudo, ou tenha lhe acrescentado informações que ele não sabia naquilo que ele ouvia. Então, foi Moisés quem falou que no princípio criou Deus os céus e a terra. Nós estamos a ver Deus a atuar. Isso já cria uma história e alguém já pode falar alguma coisa acerca da terra, dos céus e acerca de Deus Ele mesmo. Depois ele diz: e disse Deus, haja luz. Estamos a ver aí a palavra de Deus. No meio da história, Deus a falar. No meio da história, Deus falou. E quando Deus vai falar, haja luz, podemos aprender muita coisa aí. Podemos aprender que Deus não gosta das trevas.
Podemos dizer que Deus estava a permitir um tempo as trevas e depois não admitiu que tivesse só trevas, mas que teria luz naquele momento. Podemos aprender a diferença entre a luz e as trevas. Podemos aprender de onde é que vem as trevas, de onde que vem a luz. Então há muita coisa que podemos aprender aí. Então estamos a ver Deus a falar, haja luz. Depois veremos que cria-se o homem, e o homem nasce, multiplica, começa a ter muitas histórias. Até onde viemos saber que Satanás era um anjo, caiu, se rebelou contra Deus e caiu. Tudo isso está fixado em letras, e nós estamos a ler. Dizer que o homem antigo, antes de começar a escrever, viveu do ouvir, viveu do falar daquilo que está na sua mente gravado e transmitia. A história deste mundo está dividida em duas partes. Uma parte verdadeira e outra parte falsificada. E está tão falsificada que até nas escolas muitos não dão conta, muita mentira que nos é contada, e só temos que já aceitar assim. O sistema que Deus quis não é esse, falsificar as histórias, para poder simplesmente desviar o assunto de Deus. Porque quando dizem que o mundo veio por si, quando dizem que o homem veio de um macaco, um australopiteco, conforme falam, veio ser de onde? Isso tudo é para desviar o centro das atenções, que é Deus. O homem odeia Deus, está em guerra contra Deus, não quer saber de Deus. Por conseguinte, se eu contar a verdadeira história, isso vai incluir Deus, as coisas de Deus. Então não podemos ser religiosos, temos que estar longe da religião, temos que fazer uma divisão: ciência, tecnologia e religião. Questão de fé fica para quem acreditar. Nós vamos alimentar as pessoas de falsas informações, para que o homem não fique totalmente ligado a Deus. Imagina só na escola estão te ensinar que no princípio Deus criou os céus e a terra. Imagina que na escola estão te ensinar que o homem, conforme mesmo a originalidade das coisas, as pessoas vão começar a acreditar em Deus. Aleluia. As pessoas vão começar a acreditar em Deus nas escolas. Por quê? Porque se eles contarem realmente que Deus criou os céus e a terra, conforme está na Bíblia, vão ter que falar sobre Jesus Cristo, aleluia, o enviado de Deus. Então, os das trevas têm medo disso. Satanás, que anda por detrás das histórias das pessoas, levantou homens para criar impedimento na fé. Tem medo, porque o desejo de Deus é que todos nós sejamos salvos. E Satanás mudou o sistema do mundo. E o homem, para demonstrar mesmo que o homem é homem, criou essa divisão. Deus vai para lá, nós somos homens, vamos ficar. E mais vale a pena até aceitarmos ao diabo do que a Deus. Assim o homem fez. Mas os poucos que podem ser salvos, Deus está salvando através da sua palavra verdadeira, que nos conta a real história humana e que nos acentua. O que é acentuar? Ela te diz assim: olha, meu filho, pode ir na escola estudar, você pode até estudar, mas saiba que já te dei uma melhor coisa. Saiba que eu te dei aquilo que poucos têm aceitado. Saiba que eu dei aquilo que muitos não têm aceito, que é a palavra da verdade, o evangelho da verdade. Eu dei para você. Aleluia. Amém. Este é o evangelho da verdade que Deus deu para nós, a palavra da vida que Deus deu para nós, e nós devemos viver esta palavra, viver este evangelho. Agora veja uma coisa:
Moisés começa a escrever Gênesis. Relatou muita coisa sobre Deus, os homens, os demônios. Sabendo que naquele tempo eles simplesmente falavam. O primeiro, entendam muito bem o que eu vou vos falar. Se você ler Gênesis até... bem, se você ler no Gênesis, lá no princípio, onde fala que no princípio Deus criou o homem, os céus e a terra, depois fez o homem, depois Adão nasceu, enfim. Você verá que somente com Moisés começa essa história toda de escrever. A primeira menção sobre escrever começa com Moisés. Deus lhe disse: escreva. Agora, onde é que se sabe que um crente é sábio e não é sábio? É quando ele lê isso e diz que começa a pregar assim, ou começa a ensinar assim. Viu? Quem começou a escrever foi Moisés. Nós sabemos que, oficialmente falando, quem começou a escrever foi Moisés, a escrever Gênesis, histórias, lei, resto, enfim. Mas, na prática, quem começou a escrever não foi Moisés. Porque se fosse Moisés, temos que saber que Moisés cresceu no Egito e os egípcios já sabiam escrever. Temos que saber que desde os tempos antes de Moisés já existia a escrita. Então não é Moisés, porque Deus não vai dizer Moisés escreve quando ele nem sabe ter princípio de escrever. Se não devia estar aí escrito que Deus lhe ensinou a escrever primeiro. Mas quando vamos a ver que ele já sabe escrever, quer dizer que ele aprendeu aquilo, quer dizer que naquele tempo já escreviam. Aleluia. Já desenhavam, já escreviam. Mas o que Deus quis é que o povo de Israel tivesse uma constituição. O que é uma constituição? Constituição é um conjunto de leis que dirigem uma nação, um país. E aquilo envolve escrita. Deve se escrever. Imagina só, estão a ver esses livros que os juízes pegam, os advogados têm, grandes livros. Imagina tudo aquilo na mente de alguém. É impossível. E imagina só, tantos livros. E de cada tempo em cada tempo, a lei muda muitas das vezes. Imagina só tantos livros na cabeça de alguém. Por isso é que houve necessidade de fazer o quê? Escrita. Assim como um homem sentiu falta de uma mulher, assim também houve um tempo que eles só falavam, enfim, nada, temos que escrever. Escreveram. Houve necessidade de se escrever. Porque o homem já tinha perdido a habilidade. Quando Adão caiu, o homem perdeu a habilidade. E tinha que, além de falar, ouvir, tinha que desenvolver a habilidade de escrever. Por quê? Porque o homem também viu. Todo era falar, não, vou fazer um sinal. O homem fez um sinal com a mão. Então também, com a mão a pessoa pode me entender. Não começa também a fazer sinal. Em vez de falar, ele só faz sinal. Por exemplo, se você quiser chamar alguém, você faz o quê? Você levanta a mão e puxa a mão. Vem. Então o homem começou a dar conta que existem várias maneiras de comunicar com alguém. E a forma mais simples de se comunicar uma informação que não pode ser alterado é pela maneira escrita. A maneira escrita é a maneira mais simples, mais fácil de que comunicar. Consegue entender? Então, um país tem constituição escrita. Então, Egito e tantos outros lugares, eles tinham a constituição que? Escrita. Israel não tinha. Aleluia.
Israel não tinha. E alguém tinha que escrever. E nós vamos ver que naquilo que são os livros de uma nação, também tem a parte histórica. Também tem a parte da história, a qual a história é escrita. O nosso primeiro presente fez assim. Essa parte chama-se a parte crônica, da cronologia. Então, as coisas são assim. As coisas funcionam desta forma. Depois vem a parte... Vou narrando isso, vocês vão entender como é que você tem hoje a Bíblia nas vossas mãos. Então, o que acontece? O que acontece aqui, Moisés, ao escrever Gênesis, Êxodo e outros livros a seguir, ele estava escrevendo pela necessidade de que Deus tinha um povo, e este povo não tinha que simplesmente ouvir, porque existiam várias formas de comunicação. Comunicação gestual, desenho, escrita e oral, que é palavra. Imagina só todo o Gênesis falado, Êxodo falado, Levítico falado, Número falado, Deuteronômio falado. Imagina só toda a Bíblia, todos aqueles livros, simplesmente por fala. Ou vão misturar, ou vão esquecer, ou vão diminuir, ou vão aumentar. Então, o que tinha que ser feito? Tinha que se escrever. Para que aquilo estivesse seguro. Imagina só, tem 5 cavalos, todos bem iguais. E cada um começa a ocupar, aquele é meu cavalo, aquele é meu cavalo, aquele... Acontece também que quando uma mãe compra brinquedo para os seus filhos, e dá para cada filho brinquedos iguais, todos iguais. Quando de um estragar, vai suspeitar, vai dizer, aquele é que é meu, aquele... confusão começa. O que é que se faz? Coloca-se que? Não. Quer dizer, colocar sinal torna-se seguro. Porque a pessoa quando está dizendo é meu, pelo sinal, já sabe, não, realmente é dele. Então, pela escrita, a lei de Moisés, as histórias que Moisés estava a contar, ninguém poderia alterar, ninguém poderia dizer, olha, isso não é. Porque está lá escrito, aleluia. Por isso é que houve necessidade de se escrever. Mas antes de Moisés escrever, já ouviam coisas, já sabiam coisas. Então, as coisas que eles ouviam são coisas que Moisés escreveu e coisas que Deus falou para ele escrever. E assim temos Gênesis capítulo 1 a falar da aparição de Deus, a falar sobre como Deus criou os céus e a terra, o homem, como é que o homem se multiplicou. Todas essas coisas Moisés começou a escrever. E temos aí o nosso maravilhoso livro de Gênesis. Quantos aqui estão a compreender o que eu estou a explicar? Estão a ver como é que apareceu? E contando, prestem atenção, contando pelo tempo. Por quê? Porque você não pode ler uma coisa e você não sabe de quando isso veio, quantos tempos isso tem. Por exemplo, quando eu te dou uma comida, você tem certeza que ou foi feito hoje, ou ontem, e se eu te dizer, estou a te dar esse chocolate, mas já está há 1 ano, sem ninguém consumir, vai ver pela data de validade, ei, não quero comer isso. Vou dar bebe esta gasosa. Data de validade, ei, 10 anos atrás, de 10 anos, não. Então, quando a pessoa está a comer algo, ou está a beber algo, tem que ter certeza de quanto tempo aquilo fez. Então, quando você está a ler a Bíblia, você tem que saber
De quanto tempo isso aqui está? Para você valorizá-lo. Então, o livro de Gênesis foi escrito há uns 5.000, há uns 4.000 a 5.000 anos atrás. Já vai lá há uns 5.000 atrás, por assim poder dizer. 5, quase lá vamos já entrar quase 6.000. Hoje é 2020, ano de 2022. A Terra tem contagem. Essa Terra tem contagem. Está a ver, está a contar a Terra? Assim como a idade do homem se conta, a Terra tem contagem. Então, esse livro que estamos a ler é de muito tempo. Gênesis é um livro antigo. Ah, não, mas como você tem prova disso? Será que tem como te provar porque está aqui no telefone, está em áudio, nossas Bíblias são novas. Como é que eu vou te provar que o que você está a ler é antigo? A Bíblia que você tem na mão pode até ser novo, mas a informação que está lá começou muito tempo. Aquilo foram copiando, até chegar aos nossos tempos. Então, nós estamos a ler uma coisa de muitos anos atrás. Então, essa palavra foi escrita assim, desde muito tempo atrás. Muito tempo. E Moisés escreveu. Estão a prestar atenção? Porque se não prestarem atenção, não vou ter vontade. Isso é ensinamento. Ensinamento é muito importante. Ensinamento não é tipo pregação. Eu começo a gritar muito. Não. Ensinamento é uma coisa que deve sentar em ti. Deve mesmo sentar em ti. Deve ser como cinto que você aperta para a calça ou que você meteu não, conforme diz, boiar, cair. Então, que é necessário prestarmos muito bem atenção. Ensinamento é importantíssimo. Então, Moisés escreve Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio. Quando Deus me der privilégio e oportunidade, eu vou detalhar cada um desses livros. Estou a prometer sempre. Hoje, por exemplo, estou a vos especificar a palavra. Então, ele escreveu esses livros há 5.000 anos atrás, há muito tempo. Escreveu essas coisas. A intenção dele era escrever isto para o povo dele. Os outros povos já tinham seus livros escritos, suas leis. Acreditavam em seus deuses. Como eu disse que hoje em dia tem histórias de mentira, eles também tinham histórias de mentira. De que forma? Ao invés de aceitarem Noé, eles diziam que um fulano salvou o mundo das águas e nem sabiam que era Noé. Mas aqui está do que é verdadeiro a especificar sobre Noé. Aleluia. Porque a história de Noé, se você em algumas culturas também conhecem, mas nunca leram Gênesis, nunca ouviram falar nem de Moisés, mas eles sabem acerca de uma criação que começou com um homem e uma mulher. Todos sabem, mas só que sabem de uma maneira falsa.
Porque tiram aquilo que é a verdadeira informação. Tiram Deus, Jeová, no centro das histórias e colocam um Deus de estátua, que não tem nada a ver. Então, no tempo de Moisés, eles sabiam de histórias erradas. Misturavam coisas que aconteceu e coisas que não aconteceu. Diminuam. Costumavam diminuir e aumentar. Então Deus viu, se não escreverem, esse povo vai aprender de forma errada. Deixa que Moisés escreva. Então Moisés começou a escrever as leis e as histórias. Começou a escrever para se preservar e guardar aquilo que é verdadeiro, aquilo que hoje nós estamos a ler, aleluia. E o que nós estamos a ler está nos dar vida, aleluia. Está nos fazer conhecer a verdade, aleluia. Porque nós já estamos a ler. Quer dizer que o primeiro a ler não é você, meu irmão. Os primeiros a lerem foram eles. O primeiro a escrever não é você. Por isso é que o diabo não gosta das pessoas irem à escola para aprenderem. Vejam só a guerra. Os nossos pais passaram nas guerras, não tiveram tempo de terminar suas classes. Veja só o quanto difícil é alguém que está lá no mato aprender. Simplesmente vivem do ouvir. Mas o povo de Israel, Deus já permitia a eles escreverem, aprenderem a ler e escrever. Deus já permitia a eles aprenderem a ler e escreverem. E a diferença daquele tempo é que o homem antigo era muito bom em transmitir aquilo que é oral, aquilo que ouviu, gravou, era capaz de transmitir e capaz de reter muito bem. E também, para que uma história se acredite ser verdadeiro, deve vir da boca dos mais velhos. Aquele mais velho transmite no outro, lhe cria, falando aquelas histórias, lhe estudam. E ele também cresce com aquilo e guarda aquilo tudo. O mais velho naquela época de Moisés era capaz de guardar todo o livro que Moisés escreveu na cabeça. E tinha que, não poderia falhar uma palavra. Quer dizer, eles se dividiam. Por exemplo, se você está capacitado de guardar todo o Gênesis, o outro guarda todo o Êxodo, um grupo guarda todo o Levítico, e eles se dividiam em grupo. E sempre tinha um mestre que conseguiria guardar tudo dentro da cabeça. Imagina só você consegue guardar todo o Gênesis até Deuteronômio na sua cabeça. Então haveria sempre um mestre que guardasse tudo. E o outro grupo se dividia. O grupo de Gênesis, de Êxodo, e eles tinham aquele entendimento. Poderiam te falar assim, da primeira palavra até a última palavra. É assim que aquilo passava de geração em geração. Mas era necessário se escrever. Eles escreviam aquilo. O povo deve aprender a ler e a escrever. Então, nós estamos a ver que era necessário que se anotasse tudo isso. E eles anotaram isso. Moisés anotou isso tudo. Escreveu tudo isso. E aquilo até hoje vem aos nossos dias. Até hoje passa aos nossos dias. Essas histórias. Essas coisas todas. Através da escrita. Agora imaginem se Moisés não tivesse escrito. Talvez deveríamos falar assim: no princípio, Espírito Santo criou os céus e a terra. Ah, não, também ele é Deus. Podemos dizer assim. Podemos dizer, no princípio Jesus Cristo criou. Também devia haver que chama-se distorção. Distorcer as escrituras. E quando a escritura se distorce, ela pode perder o seu real significado e sentido. Aleluia. Por mais que esteja certo que Jesus criou também e ele é Deus. Mesmo assim, vai distorcer alguma coisa. Então, escrever é necessário, é essencial. E nós estamos a ver que aquele que fala é aquele que escreve.
Está escrito que Deus escreveu algumas vezes na Bíblia, está lá. Primeiro, a primeira pedra que Moisés recebeu foi a mão de quem? De Deus. A mão de Deus escreveu. A mão de Deus fez o quê? Escreveu. A mão de Deus fez o quê? E lhe deu as duas pedras. Depois, também está escrito que uma vez o rei estava bebendo, apareceu uma mão, fez o quê? Escreveu. Depois está escrito que também Jesus, trouxeram-lhe uma mulher para apedrejar, fez o quê? Escreveu. Estamos a ver Deus a escrever. Então quer dizer que a escrita vem de Deus. Assim como Deus criou a fala, também Deus fez o quê? A escrita. São formas de comunicação que Deus ele mesmo meteu. Só que Deus sabe que falar e escrever é um ato de maior testemunho. Escrever é um ato que grava bem, guarda bem aquilo que é o pensamento de Deus. Aleluia. A palavra falada e a palavra escrita, o que guarda muito bem, conserva muito bem o pensamento de Deus é a palavra que é escrita. Por isso é que a Bíblia está lá como um testemunho das coisas que ouve-se, das coisas que se... Não, como é que você sabe que aquilo que eu ouvi é mesmo verdadeiro? Através da escrita nós vamos comprovar. Aleluia. Vamos comprovar. Ah, não, foi mesmo assim. É mesmo assim. Quando eu escrevo um livro, se o livro não tiver minha assinatura, tudo que está escrito lá não é de mim. Não vai ser. Por mais que seja, ninguém vai aceitar. Vai dizer, onde é que está a assinatura dele? Nós não vamos a ver nenhuma assinatura dele. Estão a entender? Então, Deus, Moisés escreveu tudo aquilo. Como é que sabemos que é mesmo Moisés quem escreveu e é mesmo Deus quem falou com ele? Existem provas aí dentro. Aleluia. Quer dizer que a Bíblia que nós temos é verdadeiro. Aleluia. É real. Aleluia. Porque se a Bíblia não fosse verdadeiro, não fosse real, se nós tentássemos praticar a Bíblia, não daria certo. Se nós puséssemos em prática o poder que está nela a nos falar que há, não daria certo. Como dá certo? Quer dizer que a Bíblia se prova que ele é verdadeiro através dos seus resultados. Aleluia. Através dos seus resultados. É assim que se sabe que não, a Bíblia é mesmo verdadeira. E não só existem, isso podemos falar numa outra altura. E não, quer dizer que o que está nas nossas mãos aqui, o que está nas nossas mãos, é algo verdadeiro e sério. Não tem como dizer, não, ela é mentirosa, ela não é real, ela não é verdadeira. A palavra do Senhor é real, verdadeiro, existente, é uma palavra digna, merecedora de toda a confiança, porque Deus é quem falou essas coisas que nelas estão escritas. Deus é pela sua vontade que tudo existe aí, é de Deus, vem de Deus, e era meio necessário se falar de tudo isso que nela está escrito. Aleluia. É isso aí. Então é assim que nós temos esta maravilhosa Bíblia nas nossas mãos. Então, como é que nós temos esta Bíblia para ser assim conforme está? Quando Moisés escreve os primeiros livros, não tinha assim tantos livros. Os outros livros começaram a vir com o tempo. Cada acontecimento, cada história fez um livro. Porque nela se fez coisas e se falou coisas e tudo foi gravado. Porque as pessoas começaram a anotar tudo, escreveram tudo. É assim que
temos o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. Gênesis até a Malaquias, antes de entrar o Novo Testamento. E depois vem o Novo Testamento. Só entender isto. Depois do Novo Testamento, até terminar o livro de Apocalipse. Tudo foi escrito segundo em cada tempo. Existem aqueles livros mais antigos, os outros são tipo novo. Por exemplo, a história de Jesus foi escrita há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás foi escrita a história de Jesus. Só que a escrita não anulou as palavras que passam de que se possa se dizer, olha, Deus me falou isso. Até hoje nós profetizamos, revelamos. Há coisas até que a gente fala, nem está lá na Bíblia, diretamente escrito. Mas quem falou conosco é Deus. Aleluia. Há coisas que Deus fala conosco, pode se igualar com o que está na Bíblia. Até os Deus fala. Até os Deus fala. Até hoje, quero dizer, Deus fala. Então que o Antigo Testamento e o Novo Testamento são duas coisas diferentes. O Antigo Testamento foi escrito para Israel. Mas o Novo Testamento foi escrito para a igreja, para as nações, para todo mundo. Não quer dizer que no Antigo Testamento não tem coisas que foi escrito para as nações. Tem. Mas o foco dele era Israel. Agora o Novo Testamento, o foco dele é a igreja. E há muita coisa que foi escrito para as nações. Aleluia, para o mundo todo. Uma vez que assim, havia poucos livros escritos mesmo. A maior parte era transmitido pela boca, de geração em geração. Quer dizer, de cada tempo, para cada tempo que viesse, eles tinham que continuar a contar as coisas pela boca. Havia poucos escritos. Depois começou a haver grandes quantidades de escrita. E cada nação, cada país tem o seu próprio idioma. Aleluia. Estou a vos falar muito aleluia porque vossa mente não está bem aqui. Vossa mente não está bem aqui. Se concentrem só. Por favor. Entendamos. Aquilo que foi escrito no idioma de um outro, de um povo diferente. Foi escrito para eles. Como é que eu que falo uma outra língua vou compreender aquilo? Então, o que é que eles começaram a fazer? Começaram a traduzir. Começaram a traduzir da língua daquele povo que é Israel para nossas línguas. Começou a ter muitas escritas. Só que isso deu muito trabalho, não era fácil fazer isso. Deu muito trabalho. E também os israelitas não queriam assim, totalmente. Pelo que deu muito trabalho. Por um lado querem, por outro lado não. Acham que vai se perder, resto enfim, vai se contradizer. Deu mesmo muito trabalho. E não só traduzir também é complicado. Há coisas que a língua dos outros está limitada, a nossa tem... Por exemplo, há línguas que essa palavra amor, tipo em português, soa amor. Mas nas outras línguas de outros povos, existem divisões para tipo de amor. Então, tipo, quando Jesus disse a Pedro, você é Pedro. Pedro, esse Pedro é rocha. E não, as línguas, hein? Quando disse sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Rocha grande ou rocha pequena?
na língua original, você já vai ler rocha pequeno. Mas no português você ainda vai ter que pensar, será que é rocha grande, pequeno? Sabe? Traduzir não é fácil. E eles têm que procurar a palavra. Quer dizer, traduzir não é fácil. E hebraico era uma língua complicada. Não tem vírgula, não escreviam com vírgula. Português tem vírgula, tem muitos acentos. Hebraico, Entenda muito bem que não é fácil esse processo de traduzir, fazer a tradução, interpretação, não é fácil. Então, o que acontece? O que acontece é que quando eles começaram a traduzir para outros idiomas a Bíblia Sagrada, quer dizer que tu e eu, obrigatoriamente, hoje, conforme nós temos a Bíblia nas nossas mãos, tínhamos que ter, e era já o plano de Deus que todo mundo conhecesse a sua palavra. Aleluia. Então, estes homens do Antigo Testamento fizeram a parte dele. Eles traduziram a Bíblia para outros idiomas. Aqueles também que vieram no tempo de Jesus também escreveram. Por quê? Porque os discípulos, tudo o que Jesus falava, eles ouviam e falaram para a igreja. Só que eles não escreveram nada. Então é assim que surgem Lucas, Mateus, Marcos a escreverem as cartas dos apóstolos. Eles próprios apóstolos é que começaram com o tempo a escreverem. E nem tudo que os apóstolos falaram está aqui escrito. Aquilo que eles escreveram foi suficiente, segundo eles. Se é para poderem pôr tudo da Bíblia, não teríamos espaço para... Olha, a Bíblia seria tão pesado que ninguém conseguiria levar tudo para uma igreja e dizer, não, deverias morrer, nem conseguirias ler tudo. Deverias começar com 5 anos de idade, completaste 100 anos de idade, nem estás a conseguir acabar. É muita informação, tanta informação. Imagina só você ler livros que começaram a escrever há 5.000 anos atrás até agora. Imagina, é tantos livros, milhares de livros, não vais conseguir acabar. Por mais ambicioso que você seja no conhecimento, não vais conseguir acabar. Vai morrer, vai deixar outros livros. Pelo que Deus resumiu tudo, deu a Bíblia Sagrada, Gênesis, Apocalipse, aleluia. Entendam, a perfeição das coisas é sempre limitada. Deus criou o mundo em 7 dias, descansou, o 7º é perfeito. Então Gênesis, Apocalipse é a perfeição do conhecimento divino de Deus, foi nos dado. Só que pouca gente entende isso, um dia eu vou falar sobre isso. Entendam, é assim que eles escreveram. Só que essas cópias, o que eles escreveram, uma parte está ali, outra parte está ali, uma parte está ali. Sabe como é que eles liam? Eles não tinham juntado tudo num lugar, não. Por exemplo, numa casa, cada um poderia ter um rolo, chamava-se rolo, papiro. Quer dizer que por exemplo, se eu tenho Gênesis, aquele outro tem Êxodo. Se você me dizer, olha, eu quero ler Bíblia, me dá só Bíblia para ler, vai te trazer muitos rolos. Cada livro está separado, Era assim antigamente, não estava assim junto. Teve que passar anos para se juntarem conforme hoje está. Será que vocês tinham uma ideia do que eu estou a falar? Há quem tinha e há quem não tinha. E se você não tinha, presta muito bem atenção no que eu estou a te falar. Isso vai te ajudar. Então, Moisés, Mateus, Lucas, eles não tinham juntado todos os livros que temos hoje. Era cada livro por si mesmo, tudo separado. Então, foi nos nossos tempos, depois que os apóstolos morreram,
os discípulos dos apóstolos morreram, o resto enfim. Foi nos nossos tempos que começou a se fazer o quê? A se juntar todos os livros num só lugar. É assim que fizeram e formaram a famosa Bíblia. Bíblia significa biblioteca. Biblioteca. Biblioteca é um conjunto de livros. Pegou-se um livro dali, outro livro dali, tudo juntou-se num lugar e fez a Bíblia que hoje nós temos. Para não se atrapalhar mais. Não, só tenho o livro de Mateus, vou ir no meu vizinho para me emprestar o livro de Lucas. Não, tudo se juntou já num lugar. E isso só foi bom porque eram grandes, e dava mesmo muita amassada. Juntou-se tudo num lugar, e principalmente quando se inventou a folha, se inventou a máquina de escrever, se inventou a impressora para imprimir os papéis de uma vez por todas. Foi bom quando se inventou a tinta, quando a evolução, aliás, da impressora, havia um mecanismo novo de produzir mais papéis com mesmas escritas sem ninguém escrever lá. A máquina fazia aquilo facilitou muito. Depois, com o tempo, vieram os capítulos e os versículos foram acrescentados. Imagina só você ler Bíblia sem capítulos e versículos. Vai ficar bem confuso. Estou a ler capítulo que é esse? Versículo que? Essa coisa de capítulo e versículo veio tempos depois. Essa divisão não era assim. Não era. Por isso é que a maneira deles compreenderem a Bíblia é diferente com a nossa maneira. Eles compreendiam de outra forma. Poderiam compreender talvez profundamente ou também limitadamente. Por quê? Porque quanto mais uma coisa dá amassada, você se empenha mais nela. Pensou que eles compreendiam profundamente. Agora, hoje nos facilitaram com coisa de capítulo e versículo. Tem vantagem da rapidez, mas também tem sua desvantagem. Vejam que eles fizeram tudo isso e hoje temos aqui a Bíblia nas nossas mãos. Para terminar a mensagem, começam a surgir pessoas a dizer: não, a Bíblia foi adulterada, não, a Bíblia original está lá, aprenderam lá em Jerusalém, está preso. Não, Vaticano, o Papa, a Católica aprendeu a Bíblia original. Vocês não acham que se a Bíblia original tivesse prendido, tudo que estamos a ler não transformaria nenhuma vida? Você está a ler, Jesus disse assim: ide por todo o mundo. Quem iria por todo o mundo? Daria certo? Se a Bíblia original estivesse preso, como é que a palavra do Senhor está nos mandar pedir o Espírito Santo e vamos receber? Estamos a clamar, Ele está mesmo a vir. Senão o Espírito Santo diria: esperem aí, não vou descer. Vocês todos estão a ler coisa errada. Não está certo o que vocês leram. Clamem de outra forma, vamos? Não. A Bíblia diz: é meu nome expulsarão demônios. Está a dar certo. Está escrito na palavra. Se a Bíblia fosse falsa, não fosse original, não daria certo. Tinha que ser em nome de Deus, saia. Só assim daria certo, porque a Bíblia original diz que é em nome de Deus. Nós estamos a dizer, Jesus disse em nome dele. Então, como é que sabemos que a Bíblia é original? Porque dá certo. Funciona. Está a transformar vidas. O que ela diz está certo. Está a funcionar. Se eu te dar uma fórmula e ela não resultar, vem me pedir bem a fórmula. Se eu te dar um número errado, o meu número errado, você tentar me ligar, não vai passar. Ainda que eu falhar só um dígito. Ao invés de te dar 5, te dei 6. Você vai me perguntar novamente: teu número não está a passar. Mas o meu número costuma passar. Eu sei que o meu número é verdadeiro, não é falso. Eu ligo com ele, as pessoas me ligam. E eu ligo com esse número. Como é que contigo não está a passar? Vê bem aí o número. Não, teu número é falso. Vai, vou te ligar. Passou. Agora diz que é falso. Você vai dizer: não,
Eu é que apontei mal, estás a ver? Então, se a Bíblia fosse falso, o original tivesse não sei aonde, o que está aqui não daria certo, nem um pouco. Aleluia. Isso que eu estou a vos dar, para quem sabe o valor do conhecimento dessas coisas, é algo grandioso. Entendam. Porque muitos têm dúvida da Bíblia, querem saber mesmo se não, a Bíblia mesmo de verdade. Como é que veio isso? Como é que é isso? Como é que é isso tudo? Tudo isso veio para o nosso bem. Está para o nosso bem. Foi escrito a palavra de Deus para ter mais segurança ainda. Porque se fosse só de começar a falar naquele e transmitir depois, de geração em geração, a palavra devia se perder. Pelo que foi escrito, foi estampado na folha, com tinta. Conforme eu disse, para não fazer confusão. Quando você coloca sinal em alguma coisa é para não se perder. E se porventura perder, você conseguir achar facilmente que é teu, ter a certeza. Aleluia. Por isso é que está tudo escrito aqui. Está tudo escrito. Se a Bíblia não tivesse escrito, seria uma confusão, de verdade. Mesmo aquela pessoa que estivesse a falá-lo corretamente, não deveríamos lhe acreditar. Poderíamos duvidar dele. E o que está a falar falsamente a história, deveríamos estar a lhe acreditar. Por isso é que está escrito. E a Bíblia é original, é a palavra mesmo de Deus. Então é assim que nós temos este lindo livro nas nossas mãos. E ela foi feita assim, desta forma. Então, quando constituíram a Bíblia, ela poderia levar qualquer capa. Ela leva a capa preta, depois puseram capa preta, uns põem azul, uns vermelho, uns põem... Não importa qual é a cor da capa. Mas, quer dizer, a cor preta é uma cor fácil de obter. É muito fácil obter a cor, por isso é que começou a levar. Por quê? Porque também as escritas são feitas de quê? De cor. Já viste uma Bíblia que a folha é preta e a escrita é cor branca? Não. A escrita é preta e a cor da folha é que? Branca. Se a capa for branca, suja facilmente. Eles pensam, tá vendo como é que a pessoa pensa? Não, vou pôr uma capa que é preta. Porque as letras são que? Você não está a ser participativo naquilo que eu estou a falar. Vou terminar o encontro, porque vocês não estão bem acentuados. Juventude, jovens. Então assim por quê? O que é que está acontecendo com vocês? Vocês têm que... Jovens, o que é que se passa? Se passa o quê? Estão a pensar na comida? Estão a pensar... Em que vocês estão a pensar? Cada um vai me falar o que é que está a pensar. Jovens, vamos. Está a pensar em quê? Desculpa? Jovem, está a pensar em quê? Jovem aí, está a pensar em quê? Na palavra? Não fazem isso. Estão pensando, todos estão a se imitar, estão pensando na palavra, todos estão a se imitar, mas você que está pensando na palavra, tem que ser participativo. Quando diz aleluia, amém, o pregador está falando uma palavra, você termina aquela palavra. Que ele quer que você termine a palavra. Aplaudindo ao Senhor. Existem ensinamentos que a pessoa tem que ser participativo, a sua atenção e a sua boca também deve emitir som. E eu quero que assim seja com esse ensinamento que eu estou a vos dar. Por quê? Porque é um ensinamento caro, não se dá assim só. Por quê? Porque eu tive que estudar isso tudo, gastar horas, tempos a investigar, a estudar isso tudo. E você tem que ter vontade para fazer isso, para estudar tudo isso. Tem que ter o querer. E não é fácil despertar esse querer, interesse, vontade, não é. Então por isso é que são informações assim, preciosas. Aleluia.
Senão, vou vos deixar só assim. E às vezes a vossa mente está a martelar. Me dê essa informação. Me dê essa informação. Você não está dando. Por isso é que você, às vezes, não tem prazer de ler Bíblia. Perdem prazer de ler Bíblia. Não querem ler Bíblia. Não podem ler. Por quê? Porque acham que é um livro só assim. Não. Então, eu quero vos contar mais ainda e muito mais ainda acerca da palavra de Deus. Vai ser bom para vocês. Então, no outro dia, amanhã, se for possível, vamos dar sequência nesse ensinamento para poder começar a detalhar cada livro da Bíblia e contar-vos também a história da perseguição que houve por causa. Essa Bíblia aqui já fez derramar sangue de pessoas. Essa palavra está conosco. Muita gente já foi morto por causa dessa Bíblia aqui, dessa palavra. Muita gente foi morto. Como também muita gente vai ter vida. Tu e eu temos vida eterna por causa da palavra de Deus. Aleluia. Ela já transformou milhares de almas. Olha a Bíblia, palavra de Deus. Principalmente quando começarmos a entrar na profecia, para vocês verem como é que Deus já sabia, como é que a palavra de Deus já sabia de tudo que vai existir hoje. É algo incrível. Então, e ela também detalha muita coisa sobre a criação, das coisas que a ciência descobre, a Bíblia já fala, já sabe, muita coisa. A palavra de Deus traz muito conhecimento, do conhecimento espiritual, conhecimento físico. O Senhor sabe bem falar e falou todas as coisas na sua palavra. Aplauda o Senhor pela Bíblia, pela palavra, livro maravilhoso do nosso Senhor Deus. Se coloque em pé, está orando, agradeça a Deus no nome de Senhor Jesus. Aleluia. Agradeça ao Senhor, ganha ânimo. Você não pode estar nessa disposição. Você é jovem. Jovem deve ter outra disposição. Você é jovem, tem que estar noutra disposição. Tirando a nossa mãe que está aí, vocês jovens tenham disposição. Não fiquem tão cansados. Tem que ter autoridade. Deus, o Senhor vos abençoe no nome de Senhor Jesus. O Senhor vos instrua. O Senhor vos oriente. O Senhor vos guie. O Senhor seja convosco. No nome do Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No poder do Espírito Santo de Deus. O Rei da Glória. Na sua autoridade. No seu nome. Nos dá. Pede sabedoria a Deus. Diz: Deus, me dá sabedoria, conhecimento, entendimento. Dê-me essas coisas, Pai. Preciso disso, Pai. Necessito.